muito bom. A gente segue internacional hoje, porque agora vocês vão conhecer o trabalho de um casal que deixou o Brasil e que foi para o país com o menor índice de desenvolvimento humano do mundo. Vamos assistir. Sonhe este sonho conosco. Je chantais et mon cœur émerveillé de mon papa Yahweh. Il m'a ôté l'éternel, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'a abandonné jamais. Je n'ai plus d'une crainte, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'a abandonné jamais. Je n'ai plus d'une crainte, car Yahweh m'a libéré. A gente tinha de tudo, criado no Brasil, que você tem uma excelente agricultura, você tem mar, você tem terras para plantar, você tem uma expectativa de vida muito bacana, crianças que até reclamam da sua comida, às vezes quando a mãe vai dar um prato para ela de arroz e feijão, ela fala, não gosto de feijão, então pode escolher até o seu alimento. Então essa variedade de coisas que nós temos na riqueza aqui no nosso Brasil, eu fui fazendo um paralelo e falando, poxa, quando você começa a olhar para trás e ver que tem pessoas que têm menos que você, ou não tem nada, absolutamente nada, eu falei, são essas as pessoas que eu gostaria de ajudar. Partindo desse princípio, a gente começou a observar e procurar aonde são essas pessoas que não têm absolutamente nada ou quase nada, ou necessitam de fato de uma mão amiga, né? Mais ou menos foi por esse caminho, observando o que a gente tinha, o que a gente tem, com aqueles que não têm absolutamente nada. Um outro fato que nos motivou muito também a fazer esse tipo de trabalho é a certeza que nós temos de que nós não estamos aqui para viver uma vida para nós mesmos, mas só para nós mesmos, mas precisamos fazer parte da vida e da história do próximo, ajudar o próximo a escrever a sua história e também deixar ser ajudado pelo próximo, para que juntos possamos um mundo melhor. Tem até uma frase, né, amor? Se eu não vivo para servir, eu não sirvo para viver. Eu acho muito interessante essa frase. Direto aqui do Níger, mandando um abraço para todos vocês que têm orado, que têm unido, fazendo parte aqui desse grande projeto, esse projeto de Deus para essa nação. Já baseado em pesquisas que eu procurava ajudar o país, o último IDH do mundo, o mais pobre, qual seria. E há 15 anos atrás, fazendo essa pesquisa, Níger era o segundo país mais pobre do mundo. E aquilo me motivou, eu sempre gostei de desafios, a minha vida sempre foi de desafios, mesmo tanto a minha carreira profissional como escolar, sempre com muitos desafios. E nisso, eu procurei saber onde que se encontram as pessoas mais necessitadas do planeta, e isso me motivou muito. E quando eu vi Níger, então eu parti, fui uma primeira viagem para sondar, ver o que era, que tinha de mais necessário de ajuda naquele momento, e nisso então parti para o Níger. Eu ainda tenho na minha memória, dentro do avião indo para o Níger, a minha primeira impressão foi ver aquele mar de areia, né? Um deserto imenso, e imaginar que pessoas viviam ali há séculos naquele lugar, que tipo de vida eles tinham. Isso me impactou de uma maneira sobrenatural. Quando eu desci no Níger, aquele calor escaldante, uau, eu pensei, como pode alguém viver aqui, né? E
deparei com crianças que para mim são as crianças mais lindas do planeta, vivendo em condições subhumanas. E eu pensei, por que eu vou só conhecer um lugar assim e eu não posso fazer alguma coisa? Como é que eu vou viver daqui para frente? Será que eu vou cruzar meu braço, esperar alguém fazer? E isso trouxe um impacto muito grande para mim. Isso me fez ter certeza de que não fui eu que escolhi aquele país, mas eu fui escolhida por eles para estar ali. O início do nosso projeto começou, por incrível que pareça, com uma bola furada. Com uma bolinha furada eu conseguia reunir muitas crianças, até 200, 300 crianças, vindo alegre, pulando, por aquele brinquedo tão simples e tão, talvez insignificante para muitas crianças do resto do mundo, do Brasil, da Europa, e aquela turma toda vindo, achando que era muito gostoso estar junto, só pelo fato de estar e sorrindo com uma bola furada. Aquilo impactou muito a minha vida e eu vi que com pequenas coisas, coisas simples do dia a dia, corriqueiras, podia fazer a alegria de muitas pessoas. Plena tempestade de areia, chegando a poeira. Ver a alegria também das mães, dos irmãos e aquela vontade que eles tinham de fica mais um pouco com a gente, um abraço que fazia diferença. Automaticamente a gente começou um projeto de futebol. Traziam crianças, levava alegria, esporte, né, desenvolvimento mental também. E futuramente a gente foi entrando em outras áreas. Trabalhou com nutrição para crianças, depois desenvolvemos creches, logo depois escolas de costura para mulheres, para um desenvolvimento futuro e promissor. Nós temos um projeto, mas também uma grande família, a família, né? Quer dizer, em si, o relacionamento com os filhos, tanto os filhos adotivos que moram conosco, como filhos de coração também. Então a gente costuma ter esse relacionamento, pai, mãe, filhos e a comunidade. A gente procurou interagir, ter mais comunhão, compromisso, respeito, e procurar proporcionar para muitos que são órfãos. Às vezes um tem só o pai, outro tem só a mãe, e a gente procura suprir isso de uma forma muito gostosa, muito divertida, mas porém regada, né, de muito respeito e de cumplicidade. A nossa família, Fiji, foi algo que aconteceu, né? Em alguns casos a gente teve aquela gravidez programada, né? De que a gente viu a criança, viu a necessidade deles terem uma família e terem um apoio e a gente trouxe para perto. Mas aconteceu também aquela gravidez surpresa, né? Que a gente não programou, mas aconteceu. E atualmente nós somos 12 pessoas morando na mesma casa. Nós temos filhos que já casaram, que já têm a sua família, né, filhos. Então temos netos também. Verdade, isso foi. E isso tem assim, mudou a minha vida, foi transformador, né? Eu me sinto realizada como mãe. Sinto que a gente tem desempenhado um papel muito importante na vida e na formação deles, tanto de caráter quanto de oportunidade, de esperança, assim como eles também trouxeram grandes transformações para a nossa vida, né? Filhos naturais, nós tivemos uma, mas faleceu. E agora são 19, sendo que 17 garotos e 2 meninas. Além dos 19 filhos que tem conosco já, a necessidade é tão grande no Níger que precisamos achar outros meios para poder ajudar essas crianças e trazer um pouco mais perto. Hoje temos 4 creches e 11 projetos de nutrição. Sobre as creches, as crianças entram às 8 da manhã, saem às 14 horas, passam esse período conosco, onde tem o cafezinho da manhã, o almoço, alfabetização no francês, porque a língua oficial é o francês do Níger. E isso tem funcionado, tendo a recreaçãozinha para elas também. A parte espiritual também é mostrada dentro da nossa prática, tanto papai e mamãe, quanto dos professores, os cozinheiros, as pessoas que fazem parte do projeto. Inclusive tenho filhos que já são monitores
monitores e trabalham em algumas das creches. E é na parte da nutrição, são 11 programas de nutrição espalhados pelo país, no qual as crianças chegam, tem uma refeição também nutritiva no dia. Nós temos um alimento que são 7 grãos, pilado, né, feito lá, nós mesmos produzimos isso, que tira a criança da desnutrição em 1 mês, né, Giovana? E esse projeto nasceu da necessidade que a gente viu diante da gente, né? Totalmente, crianças desnutridas, crianças sem acesso a alimento nutricional, e isso mexeu muito com a gente e abrimos esse projeto de nutrição. Ainda crianças como essa daqui nascem sem uma mínima condição mesmo de leite materno. Então, nós estamos aqui para não só levar a palavra de Deus, mas também levar alimento, comida, e você pode fazer parte desse projeto. A creche nasceu da necessidade de trazer uma educação transformadora para a vida dessas crianças também. A gente viu que o projeto de nutrição era bom, é importante, mas para que uma sociedade seja transformada, eles precisam ter acesso também à educação, projeto de transformação física, emocional e espiritual. E, além do mais, situações e cenas que a gente tem guardado na nossa memória no início, no começo, que nos motivou a entrar a fundo na área da nutrição, é ver uma criança dividir com mais 2 irmãozinhos 1 grão de amendoim. Então isso são situações muito tristes, né? E tocou demais a gente. Então isso nos ajudou bastante a dar esse passo maior para buscar ajudas, parceiros, pessoas que queiram sonhar esse sonho conosco. Querer ajudar a tirar crianças da desnutrição em níveis altíssimos para poder, pelo menos, ter uma vida saudável e melhor. Continue orando por nós, pelas crianças aqui do Rio. Aqui, a família deles são muçulmanos. A gente tem que levar a palavra de Deus e fazer discípulos aqui. As mulheres no Níger, elas enfrentam muitas dificuldades desde pequenininha. Elas são expostas à violência física, violência sexual, violência psicológica. Elas sofrem muito, são consideradas inferior. A maioria das mulheres no Níger não tem acesso à escola, não podem opinar, não podem, enfim, uma série de coisas elas são afastadas. Nosso projeto visa levar às mulheres um conhecimento maior, para que elas possam ter uma oportunidade de serem alfabetizadas e ajudarem os seus filhos, para que elas possam ter uma oportunidade de trabalho, aprendendo corte, costura, artesanato, e assim ajudar a sua família e os seus filhos a terem uma transformação também. E nesse curso, lembrando que ao fim dele, todas que passam, elas começam a ter uma profissão e ter um autossustento. É doado pelo projeto uma máquina de costura para que elas possam desenvolver e ter o seu ganha-pão, e isso também já vai ser parte dessa mudança da sociedade. Esse curso ele dura em média 3 anos, e nesse curso, além do aprendizado de alfabetização em francês, de corte, costura, artesanato, a gente faz pequenos cursos de aprender a fazer sabão líquido, sabão em barra. Elas têm a parte moral também, que ensina elas a higiene, ensina a cozinhar, aproveitar melhor os alimentos. A menina que entra num projeto desse, ela sai de lá com muito mais capacidade de ser uma melhor mãe, de dar uma melhor estrutura para a sua família. E se profissionalizando, ela gera recursos para a economia. E nisso vai trazendo benefícios para toda a população. Além do trabalho social que nós desenvolvemos no Níger, nós entendemos que é necessário um discipulado também. E que discipulado é esse? Discipulado prático. No Níger, 98% da população ela é muçulmana. E eles creem também que Jesus Cristo é o profeta. E isso também nos dá um gancho para que a gente possa mostrar características de Jesus com muita simplicidade, com muita clareza. E isso tem feito eles observarem mais
que Jesus, ele tem feito uma grande diferença, não só na nossa vida, como o nosso dia a dia, o nosso modo de agir, o nosso modo de falar, de se comportar, de atuar naquele país, tem feito com que eles repensem, feito uma análise. Poxa, de fato, eles têm procurado viver aquilo que Jesus tem falado para viver. E assim a gente tem feito, em pequenas reuniões, de um âmbito geral. Nós não temos um grande local ou templo de concentração para uma massa, além do que nós entendemos que é no corpo a corpo, é no todo dia. Por isso nós procuramos viver um versículo que Jesus disse, conhecereis os meus verdadeiros discípulos pelo amor. Ou seja, a gente tem procurado aplicar isso nesse contexto, que é um contexto tão hostil e tão difícil. A perseguição à igreja do Níger, ela é real, ela existe. Procurar através do amor e do discipulado prático, corpo no corpo, tendo a comunhão da igreja por lá e aplicando os princípios de Cristo. Faz a diferença é a gente procurar demonstrar na prática essa atitude de princípios. Que princípios são esses? Princípios que a gente tem aprendido a conviver a cada dia, o que a palavra tem nos trazido, o evangelho da salvação e da restauração de vidas, de caráter, de quando você de fato quer aplicar isso, isso tem mostrado a diferença. Então o evangelho ele faz a diferença em qualquer lugar do planeta. Então é aquela vida de pregação, não é vir com um discurso bonito, impondo alguma coisa, mas fazer realmente alguma coisa. E no Níger nós percebemos o quanto um toque, o quanto um olhar faz a diferença. E o que ajuda bastante também é você procurar ser exemplo. Então, para a gente poder não só ouvir uma boa mensagem, uma boa orientação, mas eu tenho que ver também aquele que está me instruindo, se tem procurado pôr em prática aquilo. E isso a gente tem procurado com todo o carinho, com todas as nossas forças. Não é fácil, não somos perfeitos, temos muitos erros, mas a gente está procurando acertar o alvo. Muito obrigado por me ajudar. Meu nome é Manu. Deus abençoe. Deus abençoe. Está disposto a morrer para si, para Cristo viver em sua vida e deixar para trás tudo que te faz sofrer. Novo tempo, mente renovada em ti, o seu viver, uma vida separada e santa, pode crer. Pode crer. Assistindo esse documentário, Sonhe Este Sonho Conosco, a gente se pergunta, como que você entendeu que precisava ir para o país mais pobre do mundo? Assim, você poderia ter ido para o Nordeste, você poderia ter ido para o Vale do Jequitinhonha, Por que foi feita essa escolha? Tudo tem a ver quando Cristo ele faz viver morada na minha vida. Então, eu acho que quando o Senhor ele é presente na vida de uma pessoa, tudo se redireciona, tudo muda. E uma das coisas que, por exemplo, significou na minha vida era procurar trabalhar com as crianças, jovens e adolescentes mais pobres do mundo. Então eu não caí no Níger, explicando que Níger não é Nigéria. Muitos às vezes fazem essa confusão até hoje. Por mais que a gente já tenha viajado muitos países falando sobre Níger,
explicando sobre Níger, falando sobre as pessoas de lá e tudo. Mas ainda Níger lembra Nigéria. O pessoal pensa que é o Niger, enfim, Nigeria. Então, isso aconteceu num período no qual eu já evangelizava em São Paulo, no centro de São Paulo, Amaral Gugel, Bento Freitas, Ego Freitas, Praça da República. Então, eu gostava, o Senhor virou essa chave ao meu coração para os menos favorecidos, né? Uma comunidade mais carente também, embaixo de viadutos. E eu tinha esse desejo de poder falar de Jesus para essas pessoas, mendigos e tal. E um dia eu fui a Minas ministrar e lá me falaram de Níger, né? Eu já procurava o lugar mais pobre do mundo, não tinha nem noção onde seria, mas era lá que eu queria poder levar a palavra. E aí conheci Níger, era o segundo IDH do mundo, Índice de Desenvolvimento Humano, segundo a ONU. E nisso eu perdi a sopra Serra Leoa em 2001. Em 2002, então, fiz a primeira viagem para lá, para sondar a terra. Aí a Giovana pode falar também um pouco sobre o porquê Níger. Acho que quando a gente entende o propósito, a gente entende que a gente faz parte dele, né? Então, as necessidades são colocadas na nossa frente. E aí, se a gente está disposto a fazer parte, a gente se lança e se vê fazendo parte de um todo, de um propósito muito maior, né? Então, não foi algo tão especial de uma visão, ou a gente se preparou para ir, queremos o Níger. Aconteceu, a gente conheceu, as necessidades foram colocadas diante dos nossos olhos, e aí era só entender, eu faço parte de um propósito e preciso ser um instrumento nesse momento, nessa nação. E o que eu penso é como Deus preparou você, Alexandre, com dons, desenvolveu seus talentos, principalmente na área artística, mas também você teve uma época, uma carreira no futebol, e tudo isso são ferramentas para que a gente possa hoje vir fazer esse trabalho, né, que aborda essas duas áreas, né, tanto a prevenção a drogas quanto a prevenção ao crime. Então eu queria que você falasse um pouco da importância, né, dessa capacitação que você teve e como que essas ferramentas têm sido aplicadas nesse trabalho de prevenção ao crime lá no Níger. Bom, eu posso falar, você tocou na parte do esporte, algo muito significativo, até porque eu não posso jogar bola ou ser um atleta utilizando de álcool ou droga. Então, automaticamente, a gente traz essa palavra também, trazemos a palavra, né, do entendimento, daquela questão do Senhor e tudo mais, porém, tem essa parte também moral e social, que é super importante, visto que no Níger, como é um país islâmico, então tem umas leis um pouco mais severas quanto a esses tipos de ou droga ou álcool. Porém, tem entrado com a globalização, tem entrado drogas agora também e álcool muito no Níger, e também o narguilé, a gente chama de xixa, né, que é aquele álcool árabe e tal, que você vai puxando as fumaças. Então está tendo uma primeira geração agora no Níger que está entrando de loucura de cabeça, sem saber o final daquilo, o resultado do uso de drogas ou também do alcoolismo, né, desenfreado. Então a gente está com essa dificuldade, nós não temos uma casa de recuperação no Níger, que é um sonho meu. Foi até uma das palestras aqui, qual um sonho para você, né, antes de partir, né, tá ouvindo? E aí era ter uma casa de recuperação no Níger, né, que não tem. Nós tivemos dois casos no Níger, assim, de próximos, tivemos que mandar para outro país, né, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, tivemos que mandar para outro país para poder se recuperar. Então, já dentro da área do esporte, o evangelismo através do esporte, nos traz essa possibilidade de tentar já trazer esse alerta para as pessoas. E da criminalidade também, por ser um país islâmico, é um pouco mais severo as coisas.
Então, os castigos, ou mesmo a lei. Então, tem também? Tem, bastante. Mas a gente tem falado também, como eu sou capelão formado, Giovana também, temos um projeto milagrosamente dentro da prisão no Níger, no presídio central. Temos a oportunidade de falar para os detentos, de falar para eles, de trazer ali uma palavra de consolo, um redirecionamento também, né, que é muito importante, porque falta muito isso, pessoas que têm essa compaixão, esse coração voltado e vertido a uma misericórdia, procurar olhar como Cristo olhou, perdoar como Cristo perdoou, amar como Cristo olhou, e vendo que são pessoas que necessitam de ajuda, às vezes é um ombro amigo, um conselho, uma palavra de esperança. Então a gente tem procurado contribuir dentro da área social, dentro dos projetos sociais, trazendo paralelamente esse alerta e esse preventivo também. Exatamente. A gente sabe que o vício, ele nasce de uma dor, né, Wesley? Toda pessoa que precisa de algo a acrescentar na sua vida, independente do que seja, como um vício, é porque estava sentindo uma dor. Então, a nossa estratégia é tentar aproximação para poder buscar qual é essa dor e ajudar essa pessoa a poder se livrar dessa dor e entender que ela não precisa daquele vício que só está trazendo mais dor para ela, para a família, para a sociedade, né? E falando de um país onde tudo é muito complicado, como o Níger, é muito difícil quando uma família se depara com um jovem ou com um marido, né, um homem da casa, envolvido com drogas ou com outras coisas. Infelizmente, isso tem acontecido. Nós temos buscado trabalhar. No último ano, nós tivemos um grupo, nós fizemos os Narcóticos Anônimos, e tivemos um grupo de 7 pessoas, trabalhamos na área da terapia cognitiva com eles, e também dos 12 semanas, né, para poder de transformação, e tivemos um resultado bom. Algumas pessoas entenderam, outras buscaram ajuda, outros vieram até nós e disseram, olha, tem como ir para uma casa de recuperação? Então, a importância também da informação, né? Então, a gente está lá para levar o nome do Senhor. Nós cremos que a fé, ela ajuda demais nesse momento a pessoa a sair dessa situação, mas é preciso uma rede de apoio. É a igreja e as pessoas precisam entender isso. É verdade. Nós temos que sempre olhar de uma maneira multidisciplinar, né? Claro que a desestruturação familiar compromete muito o psicológico, né, da pessoa, desestabiliza, e a partir do momento que você tem uma comunidade de fé ali, fazendo o papel daquela pessoa que está próximo, né, é um local onde a pessoa pode sentar à mesa com outras pessoas. É uma coisa que parece simples, mas que tem um significado muito profundo, né? Principalmente no coração dessas pessoas que estão chamando por atenção, né? Me veja, eu estou aqui, né? Eu quero simplesmente ser valorizado. E aproveito para perguntar como é a questão da violência contra a mulher no Níger. Porque a gente está falando do crime juvenil, né? Eu sei que tem situações muito complicadas com o terrorismo. Imagino que naturalmente a gente tenha um alto índice de estupro e de violências nesse sentido. E como que é essa percepção lá dentro do islamismo, e você sendo mulher fazendo esse trabalho lá nesse país? Situação bem complicada e delicada, Wesley. A gente se depara com situações diárias de mulheres sofrendo violência doméstica forte, tá? De espancamento, de ameaça de morte na frente das pessoas. Então, a gente já fala de uma nação onde existe uma cultura extremista grande,
e a mulher ela é considerada inferior ao homem. Então, qualquer passo que eles considerem errado dessa mulher, para eles existem um direito de agredir violentamente, né? Então, infelizmente, temos o projeto com as mulheres e temos escutado muitas histórias. Através desse projeto, nós conseguimos orientar essas mulheres a como se proteger, como buscar ajuda, porque muitas vezes é preciso buscar ajuda, é preciso falar do que está acontecendo, elas têm medo de falar, né? Então vão gerando traumas, vão gerando situações e, infelizmente, as crianças também, elas acabam sendo violentadas dessa maneira, tanto com a violência doméstica quanto com a violação infantil. Muitas vezes por irmãos mais velhos, por vizinhos, isso acontece. Nós lidamos com crianças também nos projetos, nas creches, e muitas vezes nós nos deparamos com crianças que foram violentadas naquela noite, e que chegam ali para a creche e que talvez a mãe não se deu conta do que aconteceu. E a gente que está no dia a dia com essa criança, a gente percebe os sinais, a gente vai conversar, às vezes a gente precisa levar até um hospital, e a gente precisa lidar com uma situação muito delicada, de que é apresentar essa situação para a família e fazer com que a família entenda que essa criança precisa de proteção, que ela está exposta a uma situação. Mas isso tudo é um tabu muito grande naquela sociedade. Então, como falar sobre isso? A gente tem pedido muito direção a Deus. A gente já teve situações de que a família tirou a criança da creche e foi embora, e a gente não sabe o que aconteceu. A gente já teve situações de crianças de 5 anos que foram violentadas no horário do projeto, porque não estavam no projeto, porque o pai ou a mãe proibiu de estar naquele projeto e foi violentada 2 quarteirões da creche. Então, assim, é difícil. Nós sabemos que a média é de 80% das mulheres já foram violentadas, ou quando criança ou quando adolescente. Quando eles descobrem que uma menina faz parte de uma família cristã, essa menina aumenta muito a probabilidade dela ser violentada no caminho da escola ou no retorno. Então, a gente precisa dar uma proteção maior, e são desafios como estes que nós enfrentamos diariamente e buscamos, com a graça de Deus, proteger, informar, criar situações, ir até a família, quando a gente descobre quem é, talvez uma presença masculina, para conversar com a presença masculina daquela família para trazer uma solução. Em algumas vezes eu separei esse tipo de agressão na rua. Eu poderia ser linchado, inclusive, porque eu via um marido com chicote ou com correia mesmo, batendo, né? Foi mais forte que eu. Algumas vezes eu entro no meio, seguro a corrente, todo mundo fica me olhando, aí a mulher corre, né, consegue escapar. Então eu poderia ter sido ali agredido, né, apedrejado, mas assim, foi mais forte que eu. Algumas vezes é difícil você ver, pelo menos para separar, né, não para bater na pessoa, mas para neutralizar um pouquinho daquele tipo de violência, né? Então isso é real, né? Isso acontece. Eu entrei nesse assunto porque é algo que acontece aqui no Brasil, mas não na proporção que acontece lá, né? Para que as pessoas conheçam um pouco a diferença cultural, né? E a precariedade que é realmente uma mulher poder falar dos seus direitos, né? Eu acho assim, desculpa, mas vindo para cá agora, para a gente poder estar aqui com vocês, então eu vindo de voo agora, então uma mãe, uma bebê no colo, uma criança no colo, chorando muito no avião, levanta um senhor e começa a falar em francês com ela, ela não estava entendendo, começa a falar em francês, mas assim, alto, o dedo na cara, tudo. A mãe estava tentando fazer a criança parar. Olha, era uma criança, tudo bem, levantou uma primeira, na segunda. Na terceira, quer dizer, ninguém no avião falou nada, deixou aquele senhor, aquela pessoa, tipo, humilhava, gritar, agredindo verbalmente. Eu não aguentei, eu levantei. Eu falei, por favor, mas falar para ele, olha, por favor, tenha paciência com uma criança.
A mãe não está parada assim, sem fazer nada, tentando não fazer nada. Ela estava tentando fazer a criança parar, mas perceba, tem um mínimo de percepção. Está atrapalhando? Tá, mas a criança deve estar com alguma dificuldade. Então não adianta você querer, né? Não, mas não sei o que, eu paguei, eu quero dormir. Eu acho que também devia estar com uma dificuldade também, não sei como é que foi o dia estressante, talvez, daquela pessoa, mas, primeiro, a falta daquela paciência, daquela coisa. Segundo, ninguém defendendo nada, ninguém está, cada um por si. Eu sei lá, eu não consigo, eu não sei o que acontece, às vezes eu posso, sei lá, ser impulsivo demais, mas quando eu vejo situações assim, pelo menos eu tento apaziguar. É uma coisa da sua personalidade, né, Alexandre? Você sempre foi mais espontâneo, atirado, né? Mas esse ponto que você traz é muito importante, porque eu penso que a prevenção ao uso de drogas, ela precisa passar pela empatia, precisa passar pela compreensão e a percepção do outro. Hoje, eu diria que um grande problema que a gente enfrenta é a ausência das pessoas em todos os lugares, né? A tela virou onipresente. Onipresente nós sabemos que é Deus, né? Mas hoje a tela roubou a atenção. E eu diria que roubou o tempo de vida das pessoas, né? Porque as pessoas não estão mais presentes. E de que forma que você, estando num ambiente tão adverso como é o Níger, dentro desse contexto culturalmente diferente, como que vocês mantêm a fé e mantém, sobretudo, a saúde mental? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse cuidado pessoal de vocês, uma vez que é muito comum, né, profissionais que trabalham na linha de frente, em hospitais, em creches, em abrigos, terem aí o que a gente chama de burnout, né, e chegarem a essa exaustão, porque muita coisa que você vê, é muita história que você absorve. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, essa relação entre fé e saúde mental. Quer começar? Eu vou? Então tá. Bom, muita coisa real. Eu acho que o primeiro ponto e o foco é Cristo em nós, a esperança da glória. E eu sou muito focado nisso, sou muito 8 ou 80. Então, quando eu permiti que o Senhor fosse o Senhor da minha vida em fevereiro de 95, e eu falei, eis-me aqui. Então eu comecei a condicionar tudo que eu fazia, como eu atuava. Procuro isso até hoje, até o fim da minha vida aqui. Procurar acertar o alvo. Então, acertar o alvo de que maneira? Eu só posso acertar mais alvos se eu tenho mais conhecimento do Senhor, ou ouvindo coisas que edificam, procurando a palavra do Senhor, procurando escutar e andar com pessoas que também vão edificar a minha vida, e essa troca. Então eu penso o seguinte: quando eu parti para o Níger, e foi tudo um aprendizado diário de deserto, literalmente, porque nós estamos dentro do deserto do Saara, então, e um deserto também, eu e Deus, eu e minha esposa e Deus. Então, ela e Deus num deserto. Então, ali foi para nós um aprendizado muito grande, tem sido até hoje. Então, a gente está indo para a segunda geração de muçulmanos convertidos. A gente entende que é um legado, aquele projeto não é nosso, é de Deus. Então, tenho expectativas, tenho algumas ainda, mas como disse, eles é que tocam. Eu falo, os meus netos têm que ser melhor que vocês, hein? Isso olhando para meus filhos lá. Eles já cresceram, nasceram já com esse fundamento bíblico em Cristo, enraigado. Então, o foco é Cristo, seja aqui, seja na Alemanha, seja no Níger, seja no dia a dia, e procurar se resguardar realmente, uma blindagem daquilo que não é de Deus. Eu acho que vale a pena ressaltar isso. E a gente procurar o máximo
exercer Cristo nas ações, em tudo, dentro do que dá para a gente exercer, porque também sou falho, sou um ser humano, tenho as minhas dificuldades, as minhas lutas diárias. Às vezes sai uma palavra áspera e então recorre a um perdão, às vezes sai uma atitude que de repente Jesus não faria, recorre a um perdão imediato. Eu acho que é isso, pelo menos eu posso falar por mim, e querer ver o bem do próximo, e viver para Cristo, isso significa morte, Alexandre, a cada dia. Eu acho que é por aí, pelo menos no meu caso, procurar olhar para Cristo e procurar fazer o que Ele faria, com os acertos mais do que os erros. Jesus é um equilíbrio emocional forte, né? Então, ele é o nosso modelo. Mas nós, como seres humanos, a gente passa por muitas lutas, não, Wesley? Por muitos desafios e dificuldades. E existe, sim, momentos de solidão, enfim. Se a gente for enumerar aqui sentimentos de depressão, com certeza, eu posso dizer, já passei várias vezes, que tive que lidar com isso, tive que aprender a olhar estratégias, e a gente precisa entender que somos limitados. Temos o Senhor que é ilimitado, mas nós somos limitados. Existem momentos que precisamos parar, né? Então, assim, na minha vida, o que eu tenho aplicado para me ajudar a trazer esse equilíbrio é separar um momento do meu dia para analisar aquilo que foi feito, aquilo que não foi feito, aquilo que foi acerto ou não, como melhorar ou não, essa introspecção, né, sozinha, buscando Deus, a oração contemplativa, que muita gente diz que é meditação, mas é você contemplar, né, aquilo que o Senhor criou, também te traz a um equilíbrio, te traz para o agora, porque a gente vive rodeado de pessoas, rodeado de problemas e situações, e às vezes as pessoas te colocam, principalmente quem trabalha com projetos de terceiro setor, aquele que vai resolver o problema dele. Então ele chega aqui, ele joga todo o problema e aí agora, não faço. E aí você acaba tendo que ajudar, direcionar, e chega no final do dia você está como? Quebrado. Se você não tiver uma reciclagem aqui na tua mente, você vai levar talvez isso para o teu quarto, você vai levar isso para os seus sonhos, você vai acordar no outro dia cansado e tentando o tempo todo resolver tudo para todos, e nós não somos esse tipo de super-herói. Né? Nós somos instrumentos de Deus, existem coisas que podem ser feitas e outras não, e a gente deixa na mão do Pai, né? Então eu acho que é aprender a entender os limites e saber que tem hora para parar, tem hora para caminhar, cada um tem um ritmo, respeitando e buscando viver a gente tem praticado isso, entendendo o limite um do outro. Por exemplo, eu venho de uma vida desde pequeno de muitas viagens, sem parar. E para a Giovana, ela não foi criada assim. Então, ela emergiu dentro do casamento, já tendo que viajar e muita coisa acontecendo. Então, eu entendo os limites hoje, então a gente procura fazer uma agenda mais diferenciada, né? Também uma coisa que nos ajuda bastante eu tive um burnout, então lembrando disso também, né? Nos que ano foi? 2018, então não foi fácil, não é depressão, porque eu sou um TDAH diagnosticado com hiperfoco, então eu não tenho a depressão, mas eu tenho esgotamento mental, ou seja, pifa tudo, então a cabeça está funcionando, mas o corpo não vai. Então, é um pouco diferente da depressão. E aí, deu esse esgotamento. Então, esse excesso de coisas e viagens e tudo. Bem, então, é uma coisa que me ajudou muito e tem me ajudado, uma coisa que a Giovana me falou, mozão, vamos por esse caminho também e tal. É caminhar, montanha, né? Floresta. Para mim, isso aí é um horror. Meu Deus, eu vou ficar vendo a planta. Contemplar. Isso, mas aí, hoje é o que eu falo para ela, nós vamos precisar fazer um negócio desse aí. Natureza. Pois é. Wesley, você estava falando, né, do telefone, que você tem tudo ali, né? Então você consegue ver lugares do mundo inteiro. Então você está em todo lugar, na verdade você está em lugar nenhum. Porque você não consegue enxergar quem está do teu lado. E às vezes a pessoa que está se afundando em situações difíceis está do teu lado e você está ali escrevendo mensagens para ajudar quem está longe, quem você nem conhece. Não é que não pode ajudar quem está longe, deve,
ajudar, mas a gente precisa colocar limites, enxergar as pessoas, valorizar esses momentos, olhar nos olhos, contemplar o belo. É a falta disso que muitas vezes nos leva para situações mais difíceis. Sem dúvida, né? Como a gente ouve o pessoal falando, você tem que pôr o pé na terra, né? Você tem que ter esse contato com a natureza. E como Deus é perfeito, né? A gente sai no sol, tem vitamina D, né? Tem uma série de coisas que a gente pode adotar como hábito, e isso vai nos ajudando durante o dia. E você falou uma coisa muito interessante acerca da ajuda, né? Eu observo, às vezes em certos contextos, que a pessoa, ela quer tanto servir a Deus, ajudar os outros, e ela acaba deixando a própria casa sem cuidado, né? Então, nós estamos falando de crime juvenil, é importante a gente lembrar um pouco da história, né? Alguns anos atrás foi implodido o presídio do Carandiru, né? Hoje é um parque lá, mas eu fiquei realmente impressionado quando eu ouvi um dado estatístico que 70 ou 75% dos detentos que ali estavam eram filhos de cristãos evangélicos, na sua maioria de cristãos pentecostais. Então o que a gente observa? A gente observa que às vezes uma devoção cega acaba limitando muito o teu impacto na família. Porque, sim, o mundo espiritual é real, as influências do maligno e do Espírito Santo de Deus são reais, porém, a nossa parcela de responsabilidade para observarmos o que é correto, o que é certo, e, sobretudo, não julgar o outro, né? A palavra fala algo muito sério acerca do julgamento, que é cada um julgue a si mesmo para não ser julgado. Então, quando nós descuidamos desse ponto, a gente pode estar simplesmente alimentando a desvalorização do outro. E partindo dessa desvalorização, a pessoa pode chegar na droga, a pessoa pode chegar a cometer crimes, e é algo muito simples que, se observado, pode fazer toda a diferença na tua vida, né? Você parar, aquietar, olhar para a pessoa que está do teu lado sem julgamento, né? A letra mata, então todo conhecimento humano não vale nada se nós não tivermos amor. O amor, ele cobre uma multidão de pecados. Como eu já disse anteriormente, no final de tudo, 3 coisas vão permanecer: a fé, a esperança e o amor. Então nós temos que observar muito como é que está o nosso coração em relação às outras pessoas, e também a gente ter esse discernimento que quem quer ajudar não ajuda. Quando a gente observa que quem quer ajudar não ajuda, é o princípio para você deixar as pessoas poderem se levantar, poderem desenvolver autonomia, né? Principalmente a gente observa isso na África. É um continente que há muito tempo existe uma exploração da imagem da África como um continente miserável, mas é um continente que tem riquezas naturais, né, sem fim, e o que falta realmente
Cristo nos corações para trazer esse equilíbrio, trazer essa esperança. Queria que você pudesse concluir, Alexandre, mas como que eu vou deixar um músico talentoso subir nesse palco e não pedir para ele trazer uma música para a gente? A gente solta o playback lá no YouTube. Claro, sem dúvida, vamos louvar o Senhor. Mas, antes eu queria concluir, quando eu pergunto, mas por que Níger? Por que África? Isso foi algo como a gente, não sei se eu cheguei a finalizar a resposta, mas Deus foi direcionando, né? E as coisas foram acontecendo. E muitos falam, mas por que você não trabalha aqui no Brasil? Nós temos também projetos no Brasil de ajudas emergenciais em algumas comunidades ou favelas, enfim, paralelos, né? Existe isso, né? E na Índia também, nós ficamos até o Covid chegar, né? Período 2020, foram 12 a 13 anos, uma creche lá, envolto de 100 crianças, projeto de costura para as mulheres. Então, a gente não teve mais recursos para continuar, né? Porém, então, no Brasil também, na Índia também, continuamos, né, alguns obreiros, é isso, ajudar obreiros na Índia. E o Níger é porque o mais a gente divulga, destaca, a casa é lá, então assim. Então, lembrando que hoje, para quem quiser estar conhecendo um pouquinho melhor, quando você falou de Carandiru, me lembrei, também servi no Carandiru algumas vezes, levando a palavra. Também no Hospital Municipal do Tatuapé, fiquei quase um ano. Então, assim, foi todo um processo, né? Não caí de paraquedas, foi um trabalhar do Senhor step by step, e as coisas foram acontecendo. Então, www.agdniger.com ou @agdniger, para você conhecer um pouco mais o projeto. E qual música que eu peço pro DJ soltar lá? Sim, vamos então, Pela Fé, no ritmo do sul do Brasil, ela é recém-gravada, foi lançada agora. Pela Fé, está no YouTube, a gente vai pôr. Está no YouTube. Alexandre Canhone. Alexandre Canhone. DJ, a gente consegue localizar aí? Pela Fé. Tem dois Pela Fé, cuidado. Tem um que é no ritmo sertanejo ou tá com chapéu assim. Vamos ver se não é o do chapéu. É a do chapéu. É a do chapéu. Quer dizer, eu fiz uma regravação. O seu canal no YouTube, então, é Alexandre Canhone. Isso. Ok. Alexandre Canhone. Já que é fé na prevenção, vamos pela fé, né? É isso aí. Pela E Fé. agradecer também o Wesley, um parceiro, amigo desde 95, né? Finalzinho de 94, 95, onde a gente já começou a trabalhar junto desde a Band. E aí E esse documentário que também a gente assistiu antes, editado. o Wesley que produziu. Produziu pra gente, editor. Foi um prazer. Alexandre Canhone. Canhoni. Canhoni. Que ajuda ali. Vai lá. Ele quer, vai lá. Vai editar. Ajuda dos universitários Olha lá. para o DJ. Bom demais. Mas é isso, né? O Alexandre é um colega que eu admiro muito. Nós nos conhecemos na televisão ainda. E de lá para cá nos encontramos algumas vezes nessa jornada cristã. Olha aí, o rádio está captando interferências. Tá tudo aí já. O dial é assim. E é muito bom ver, né, quando Deus realmente escolhe uma pessoa e ela pode desenvolver os talentos. Está no ponto, DJ? Tá, muito bem. Então vamos ficar sentados aqui? Ou a Gi vai dançar também? Eu não. Vocês Não? se quiser ajudar a coreografia aí, Wesley. Não, eu sou da época do passinho, lembra? Sim. Mas Nos anos 90. Tem também, olha, se você entrar aí no Spotify, Alexandre Canhone, tem também, no passinho tem funk melody, a samba reggae, a valsa, né? Porque eu trabalho as letras, né? O ritmo eu não tenho problema com isso. Aliás, muitos falam, não, mas isso é do diabo, tá bom, o diabo não criou nada. Então eu entendo que os ritmos não tem o menor problema, entende sobre o conteúdo da letra, do que está sendo passado,
se vai edificar ou não, né, a nossa vida e o nosso espírito. E essa é uma das formas que nós temos para poder trabalhar com as pessoas, né? Exatamente. Muitas vezes as pessoas, quando estão num processo de recuperação, elas precisam de terapias. Aqui no IRMA, o coral é um instrumento muito importante para nós trabalharmos, né, essa musicalização e Claro. musicoterapia. Então, Bora lá. vamos lá? Solta o som, DJ. Aumenta alto aí, põe alto. Sois salvos pela graça mediante a fé. Sem fé é impossível de agradar a Deus. Sois salvos pela graça mediante a fé. Sem fé é impossível de agradar a Deus. Pela fé, Abraão creu nas promessas e não duvidou. Pela fé, o mar vermelho se abriu e Israel passou. Pela fé, Davi derrotou o gigante em nome do Senhor. Pela fé, excelente sacrifício Abel ofertou. Sois salvos pela graça mediante a fé. Sem fé é impossível de agradar a Deus. Sois salvos pela graça mediante a fé. Sem fé é impossível de agradar a Deus. A glória! Pela fé, transladado foi Enoque pelo Senhor. Pela fé, Moisés abandonou o Egito e não voltou. Pela fé, Jacó abençoou os filhos de José. Pela fé, construída foi a arca pelas mãos de Noé. Eita glória! Sois salvos pela graça mediante a fé. Sem fé é impossível de agradar a Deus. Sois salvos pela graça mediante a fé. Louvado é o teu nome, Senhor. Sem fé é impossível de agradar a Deus. Obrigado, Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pela fé, Isaac abençoou Esaú e a Jacó. Pela fé, derrubadas as muralhas de Jericó. Pela fé, recebeu poder para ser mãe, a mulher de Abraão. Pela fé, um anjo libertou Pedro da prisão. Sois salvos pela graça mediante a fé. Sem fé é impossível de agradar a Deus. Sois salvos pela graça mediante a fé. Sem fé é impossível de agradar a Deus. Eita glória! Quase que você foi, hein, Wesley? Eita! Você foi. Rapaz, vou aproveitar que o pastor Tiago está passando. Vem aqui. Gostaria que a gente despedisse o Alexandre e a Giovana com uma oração. Maravilha. Tem que ter foto também, tem que levar Tem que foto. ter foto, tem que ter foto Vou também. guardar essa foto aí. Pedir para o pastor Daniel tirar uma foto. Nossa. Pastor, o celular do pastor. Top.
Primeiramente, gostaríamos de agradecer a presença de vocês e dizer o quanto nós somos honrados de termos servos do Senhor, né, para fazer essa obra. Eu, particularmente, fui muito ministrado desde o primeiro vídeo. Deus sabe o porquê. Então, que vocês continuem nessa obra com todo o vigor, com toda a força e a unção de Deus sobre a vida de vocês. Obrigado. Vamos orar? Senhor, nós queremos, ó Pai, te agradecer, Senhor, pela vida dos teus filhos, ó Deus. E nesse momento, ó Deus, eu te peço, ó Pai, em especial, que o Senhor fortaleça eles, que o Senhor renove, ó Pai, as forças dos teus filhos. Jesus, Pai, que eles consigam, Pai, alcançar mais e mais vidas, ó Pai, através desses projetos, através dos dons que o Senhor deu para eles, porque nós sabemos, ó Deus, que a tua vinda está próxima, e nós precisamos alcançar mais e mais pessoas, ó Deus. E aqui estão dois canais de bênção, dois profetas, ó Pai, dois pastores na tua obra, que estão levando a tua palavra, onde muitos não podem ir. Senhor, obrigado, Jesus, pela vida deles, ó Deus. Cobre eles com o teu sangue sempre, Jesus. Senhor amado, em nome de Jesus, cinge os lombos deles, ó Pai. Renova as forças dos teus filhos. Abençoe a família deles que estão lá, ó Pai, naquele país. Jesus, abençoe cada projeto, cada sonho, Senhor, e renova, ó Pai. Renova os sonhos, renova os projetos, ó Deus. Em nome de Jesus, nós somos gratos pela vida deles e nós abençoamos eles pelo poder do teu nome. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos fazer a foto agora. Vamos fazer uma foto agora. Muito obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Abençoe a sua casa, ministério, a todos aqui, a todos Amém. que participaram. Deus abençoe. Amanhã a gente está junto, se Deus quiser. Até amanhã. Muito bem. Uau. Uau. Vocês gostaram? Amanhã a gente tem uma outra parte da mostra audiovisual. Vão ser 2 workshops de criação de conteúdo. As oficinas dos criadores originais. A primeira oficina vai ser para documentaristas. Eu vou estar falando sobre como produzir documentários e testemunhos. E a segunda oficina vai ser para influenciadores. Então, o Alexandre e a Giovana vão estar se juntando a mim e nós vamos estar falando como você se apresenta diante das câmeras e como que você produz conteúdo para o YouTube e para o Instagram. Então, amanhã à tarde, 2 oficinas para que vocês possam desenvolver esse talento.